Voltamos. Estamos agora para finalizar aqui, próximo de finalizar na 79. Número 3 está falando, observe a capa do livro ao lado. Esta capa de livro azul. Qual é a locução verbal do título desse livro? Lembra que a locução verbal são dois verbos que equivalem a um só. Lembra que a gente falou aqui. Choverá no final de semana, aí locução verbal vai chover no final de semana. Esses dois verbos vai chover equivale a choverá, ok? Então você vai observar na capa do livro, o que está escrito? Vou crescer assim mesmo. Vou crescer assim mesmo. Então, qual é a locução verbal que está aqui, ó, no título desse livro azul? Só você escrever aqui. Escreva com letra maiúscula. Inicie com letra maiúscula, por favor. Aí aqui tá. Vou te dar um outro exemplo de locução verbal. Não está no livro, mas é só para fixar para você o conteúdo locução verbal. Eu iria falar com você. Eu iria falar com você. Eu estou usando o quê? Dois verbos, não é isso? Que equivale a um verbo que eu também poderia falar assim, ó. Eu falaria com você. Um verbo só, falaria. E eu uso eu iria falar com você, que é até um jeito mais fácil, mais, né, coloquial, assim, do jeito que a gente fala. Eu iria falar com você. Locução verbal. Iria e falar. Dois verbos juntos. Não é isso? E eu ia falar. A gente ouve muito isso também, né? Tia, tá errado? Não, mas é uma coisa muito coloquial, assim. A gente, né? Seria melhor que falássemos eu iria falar ou eu falaria. Mas a gente vê muito. Eu ia falar. Do verbo ir, né? Também equivale à locução verbal. Então vamos lá. Agora a letra A já expliquei, a letra B. Juntos, os verbos desse título dão uma ideia de. Juntos, dois verbos, essa locução verbal. Juntos, os verbos desse título, desse livro azul, dão uma ideia de quê? Presente, passado ou futuro. Você vai fazer um X em uma resposta só. Letra C. Por qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos sem alterar o sentido do título do livro? Por qual das formas abaixo esse verbo poderia ser substituído sem alterar o sentido do título do livro? Cresceria, crescerei ou crescia? Você, no caso, tiraria essa locução verbal e poria um verbo só. Que verbo que entra no lugar? Marca X em uma resposta só, tá bom? Aqui na página 79 tem um jogo para brincar, que é o jogo dos verbos. Siga as instruções abaixo. Vocês podem estar montando aí, porque vem aqui no nosso material complementar. Junte-se se estivéssemos na sala, né? Junte-se a mais 3 colegas para a brincadeira. Cada aluno deve montar o seu dado, destacando na página 3 do material complementar, dobrando e colando os dados nos locais indicados. Depois de prontos, destaque da página 5 do material complementar para registrar o que será pedido durante a brincadeira. Decida qual será a ordem de jogar os dados. Ao jogar os dados, o participante deverá assinalar na folha que destacou os verbos e o tempo indicado nos dados. Esse daqui é uma brincadeira que faríamos na sala se tivéssemos lá, mas nada impede de você estar indo à página 3 lá do nosso material. Vamos lá, vamos ver, que é o dado. São esses dois dados, olha, que vocês vão destacar a página, ele aqui também, você vai destacar, que é tudo de pontinho em pontinho, e você vai colar e vai formar o seu dadinho, tá bom? Primeiro é esse aqui da página 3. Aí depois, peraí que eu estou no lugar errado. Depois tá falando para você ir na página 5 do material complementar, que são essas cartelinhas aqui, olha. Ao jogar os dados, o participante deverá assinalar na folha que destacou o verbo e o tempo indicado dos dados. Quando você jogar o dado, aquele que fica em cima é o que você vai ver, vai ler e vai assinalar na folha. Em seguida, deverá criar uma frase empregando o verbo no tempo indicativo dos dados com a ajuda da equipe. Só que no caso você vai fazer sozinha, você pode ficar meio desmotivado. Mas se você quiser
tá montando isso, você pode, não precisa montar agora, pode montar depois. A brincadeira se repete por 3 vezes até que todos completem a folha. Ao final, o professor corrigirá as frases oralmente com a turma. Seria um jogo muito interessante, né, se estivéssemos na sala. Tranquilo. Gente, então essa página 80 aqui, ó, preste atenção, que a gente vai finalizar de vez, tá? Uma nova leitura. Nesse capítulo, você leu uma reportagem intitulada Como Vivem os Índios Hoje. Por meio dela, você pôde se informar sobre as localidades que os indígenas do Brasil habitam. O gráfico a seguir também traz informações sobre a distribuição da população indígena. Será que essas informações correspondem às reportagens? Vamos analisar o gráfico e descobrir. Distribuição da população indígena no Brasil. Olha aqui, esse gráfico aqui. O vermelhinho são terras indígenas. O verdinho, campo ou cidade. Tem bastante, hein? Então, 42% campo ou cidade, 58% terras indígenas. Agora, esse número 1, número 2 e número 3, eu vou pedir para você responder no seu caderno de língua portuguesa, tá? Número 1 tá pedindo assim, ó. Segundo o gráfico, onde vive a maior parte dos indígenas, em terras indígenas ou em cidades e no campo? Aqui, olha, presta atenção. Esse gráfico é de distribuição da população indígena no Brasil. Aqui, esse 58% é 517,4 mil indígenas, né? Aqui no lado verde é 379,5 mil indígenas. Só que esse verde é campo ou cidade, esse rosinha aqui são terras indígenas mesmo. Então aqui, isso aqui é a fonte do IBGE, não é isso? A número 1 tá falando, segundo o gráfico, onde vive a maior parte dos indígenas? Nas terras indígenas ou em cidades e campos? É só você escrever, mas eu queria que você escrevesse no caderno. Coloca respostas da página, ó, página 80, faz o cabeçalho com a data, amanhã é 5, 6, 7, 8, né? Amanhã é dia 8, aí você coloca respostas da página 80 e bota número 1 e você coloca a resposta. Eles vivem em terras indígenas ou em cidades e no campo? Você coloca a resposta com letra maiúscula. Número 2. Explique como a informação identificada na atividade anterior aparece na porcentagem. Como vivem os indígenas hoje? Como vivem os indígenas hoje? Na reportagem afirma aqui, ó, nessa daqui, no exercício anterior, é o número 1 que você já fez. Se você olhar aqui, você vai ver que os indígenas, eles moram nas terras indígenas, não é isso? Então, o número 12, ele está falando, explique como a informação identificada na atividade anterior aparece na reportagem. Como vivem os indígenas hoje? Na reportagem afirma o quê? Que a maioria dos indígenas atualmente habitam. A reportagem é essa daqui, ó. Essa daqui de cima. Na reportagem, afirma o quê? Que a maioria dos indígenas atualmente habitam aonde? É isso que é para você escrever. Agora, o número 3. Pela análise do gráfico, onde a minoria dos indígenas vivem. Onde a minoria dos indígenas vivem. Aqui é o quê? Nas terras, só olhar aqui, no campo, na cidade ou nas terras indígenas. Só você escrever. E coloca também a porcentagem, tá? Se é 42%, eles vivem no campo ou na cidade, ou se é 58% que eles vivem nas terras indígenas. Se eu estou falando da 3, pela análise do gráfico, onde a minoria dos indígenas vivem. Você coloca a porcentagem e se é terras indígenas ou campo ou cidade, tá bom? Mandando foto, que a tia Flávia vai corrigir e mandar. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, é só me perguntar que eu tento explicar de uma outra maneira, tá bom? Beijo grande, fazendo aí, me mandando, tá legal?